Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar mais um parzinho de sons. Sempre que a gente começa a ensinar a criança, a gente parte do mais fácil para o mais difícil, né? Sempre construindo sobre aquilo que a criança já sabe. Primeiro, de preferência, aquilo que ela já conhece, e a gente vai acrescentando em cima disso novas informações, para ela sempre fazer relação entre o anterior e o que a gente está ensinando. Depois de ensinar o nome e os sons das vogais, aí a gente parte para as consoantes. As consoantes mais fáceis de ensinar são os 3 pares de fricativos: FV, SZ, X e J. Os sons são mesmo ponto articulatório, mesmo ponto articulatório também, e sh, j. Começar pelos fricativos facilita para a criança, porque os fricativos eles têm um tempo de duração um pouquinho maior, né? Dá tempo da criança perceber o som, olhar o movimento da boca, enquanto o adulto está ensinando para ela o som que a letra faz. Por exemplo, a gente consegue fazer o som da letra S por aproximadamente 10 segundos sem interrupção. E nesse tempo, enquanto a gente está fazendo o som, a criança vai ouvir, ela vai ver o movimento da boca, ela vai sentir, a gente pode colocar a mãozinha dela aqui, ó, para perceber o sonzinho que sai. E a gente não precisa ficar repetindo o som várias vezes, é só a gente prolongar, deixar ele bem comprido para dar tempo da criança ir aprendendo. O F e o V eu já expliquei no vídeo anterior, hoje eu vou explicar o S e o Z. O S e o Z têm o mesmo ponto articulatório. A única diferença entre elas é o traço de sonoridade, é o sonzinho. O S é produzido apenas com o vento, sem uso da voz. E o Z com o uso da voz. A letra S pode ter mais de um som. O som dela é mas na palavra casa, asa, ela faz o som do Z. E a letra Z também pode ter o som de que é o som do S, como por exemplo na palavra paz. Sabendo disso, a gente vai continuar na mesma linha de raciocínio, apresenta sempre do mais fácil para o mais difícil. Então a gente vai apresentar a regra para a criança e depois as exceções. De início, basta ensinar para a criança S e Z, esses são os nomes, esses são os sons. Eu ainda comento assim, geralmente eu comento com meu filho, ó, o S às vezes tem som de Z, quando tá entre vogais, né? Aos pouquinhos eu vou dando essas pistas para ele e entendendo isso. Então a gente vai juntar com as vogais e treinar. Sa, se, si, um por um, mostrando para a criança que não tem o som aqui na garganta, ó, não sai voz. E depois fazer a mesma coisa com o Z. A, E, um por um. Até porque no início da palavra não tem exceção. O S vai ter sempre som de e o Z sempre som de Z. Mostre para a criança figuras e palavras que comecem com S e Z. O Z é a sequência, eles não devem ser apresentados juntos, e sim um depois do outro, e comparar os dois no final. E aí sim a gente vai partir para o próximo par, que é o X e o J. Esse foi o segundo par de fricativos, o terceiro eu vou passar no próximo vídeo.